Amigos radiovintes, aqui estamos nesta linda tarde de sol. Uma temperatura de 40 graus no piso da Praça Barão, à sombra das torres da Catedral e sobre a guarda perene do Marco do Jauru. Ao fundo, o majestoso Rio Paraguai banha o porto da cidade de Cáceres, porta aberta do Pantanal. Os times já estão em campo, Rio Branco e Cacerense Futebol Clube. Junto estamos para fazer história e rolar a pelota na cancha da Praça Barão. Bate bola, Vanini, vai ao Cacerense rapidamente. Para o ataque, recebe Sariol. Pela direita, encosta Lalico na marcação. Pressiona, a volta a bola até Fanaia. Este conduz sem medo e passa para Scobolino. Boa matada, tenta um lançamento para Senatori. A bola não chega, fica nos pés de Zata. Rearticula o branco e vai à frente, rompe a linha média. Aparece Vilas Boas, a tabela com Dias, carrega. A bola sobe forte a marcação. Estica a bola até Valdemar. Domina com calma. Prepara um cruzamento. Fio Militão subindo sem marcação. Recebe a bola, domina. Entrou na área, prepara o chute. Corta para a direita, atirou, que pelotaço, defendeu Murilo. Sobe para Manolito. É gol! Gol! Estremece as redes na Praça Barão. Pipocam os monteiros. Levantam a poeira. É festa, é festa, é festa verdadeira. Antigamente, o futebol chegava a Cáceres no Largo da Matriz. Há quem diz que ele veio de Corumbá, navegando pelas águas do Rio Paraguai. Futebol no Largo da Matriz, torcedor contente e feliz. Cáceres festiva, domingueiras tardes esportivas. Passada de glória, presente de vitória, marco da história. Futebol cidadania, da gente que aprecia a vida em harmonia. Futebol é coração, quase uma religião. Aqui ele nasceu sob a proteção de São Luís, árbitro de gente feliz. O final do século XIX no Brasil foi marcado por algumas mudanças que influenciaram diretamente o cotidiano do país. Dentre as novidades daquele período, as práticas esportivas se destacavam com o objetivo de acompanhar o ritmo da vida moderna que se anunciava no limiar do século XX. O futebol já se fazia presente e estava conquistando o coração dos brasileiros nos grandes centros e se espalhando pelos confins do Brasil. Mato Grosso, como todo o interior do Brasil, vivia à sombra deste ideal de vida moderna que teimava em não chegar. O comércio fluvial pela Bacia do Prata alcançava o seu auge. Dos portos de Cáceres e Corumbá fluía a matéria-prima exportada, a carne, a boaia e a borracha. Cáceres e Corumbá ficavam mais perto da Europa do que do Brasil. Tudo o que se consumia nessas cidades pantaneiras vinham pelos navios, cortavam o Prata e o Paraguai. As linhas telegráficas, erguidas em postes, chegavam trazendo mensagens de mudança, e os trilhos da noroeste do Brasil aproximavam o sul do estado aos centros polinizadores de progresso. São Luís de Cáceres, nos primeiros anos do século XX, a cidade era essencialmente rural. Era um espaço de sedentarismo e de vida social restrita. O rio, o porto, a praça e a igreja constituíam o espaço identitário da cidade. É nesse lugar que os elementos definidores da cidade encontram-se reunidos: o poder espiritual, as instituições e a sociedade elitista.
Mas se a gente adentrar a cidade nesse período, nas vielas, becos e lagos, encontraremos inúmeras formas de convivência e sobrevivência do cacerense. É nesse cenário que o futebol cumprirá historicamente um longo itinerário para se desenvolver e se articular com as transformações sociais e culturais que estariam ocorrendo em Cáceres. Em 1905, Dom Antônio Malan, um bispo salesiano, trouxe para Cuiabá 2 bolas, uma bomba de infrasbolas e um livrinho de regras da FIFA. E aí começou a prática do futebol em Cuiabá. Mas já existia alguns resquícios jornalísticos falando do futebol em Cuiabá. Isso implica dizer que a população já conhecia o futebol, já conhecia ele como esporte. Na época, já em 1905, já foram fundados 2 times dentro do Colégio Salesiano, que era o Oratório Festivo Dom Bosco e o Oratório Festivo São Luís. Então, o futebol aqui em Mato Grosso, podemos dizer assim, que, aliás, em Cuiabá, ele começou efetivamente em 1905, pelas mãos do arcebispo salesiano Dom Antônio Malan. Em 21 de abril de 1905, é fundada uma entidade esportiva em Cáceres, o Esporte Clube Cacerense, que se destinava a iniciar uma prática de lazer esportiva na cidade. E quais eram essas práticas? Era a linha de tiro, que era um embrião dos tiros de guerra no Brasil, e a prática do turf, que são as corridas de cavalo. Em 1909 já existia um time organizado fora dos muros salesianos, que era o Esporte Clube Cuiabano, isto em 1909. Não quer dizer que existia somente ele, com certeza já existiam outros times espalhados pela cidade, porque o Cuiabano sempre foi apaixonado pelo futebol. Mas em 1913 realizou-se o primeiro campeonato cuiabano de futebol, disputado entre o Internacional do Porto, fundado pelo professor Gustavo Puma, e o time do Cuiabá, fundado aqui no centro da cidade. Aconteceu esse campeonato em 1913, mas já existiam inúmeros outros times de futebol, como por exemplo, em 1914 foi fundado o Corumbaense em Campo Grande. Mas a partir de 1913 surgiram inúmeros times de futebol em Cuiabá, o River, o Sul América, o América do Sul, o Guarani, o Pátria. Eram times de duração efêmera, porque atendia mais interesse dos coronéis políticos, que aqui era cheio de coronel político. Mas logo antes da década de 1920, surge o Tupi e o Tiradentes. E foi fundado também em 1914 o Rosariense Esporte Clube, um time aqui do município vizinho, aqui de Rosário Oeste. Em Cáceres, a partir da década de 1920, a prática do futebol vai ganhar visibilidade e ter os primeiros registros de jogos. O jornal O Combate, de 1921, divulga o training entre o time principal e o reserva do Democrata Football Club. No início da prática do futebol em Cáceres, poucos times foram formados e eles tinham vida efêmera e eram batizados com nomes que sempre tinham uma relação com quem os organizava, sejam eles comerciantes, militares e até partidários políticos, como é o caso do Democrata Futebol Clube. Em 1924, vamos ter o registro da fundação do Cacerense Futebol Clube, primeiro clube organizado em ata da cidade, pelo comerciante Alfredo Dulce. Mas, como em outros centros, o futebol ele vai se popularizar rapidamente entre os jovens das classes populares, deixando de ser uma exclusividade das pessoas que moravam no centro da cidade. Com uma abundância de terrenos baldios, largos, que tinham na cidade, o futebol tornou-se diversão da gurizada, que vai espalhar a prática do futebol e em dado momento vai se tornar uma questão de conflito com a moralidade pública. E aí eu digo que não tinha mais volta. O futebol em Cáceres já estava sendo reinventado como em outras partes do Brasil e ao mesmo tempo recebendo incentivos, principalmente dos estrangeiros que aportavam na cidade. O meu pai, Antônio Senatori, chegou em Cáceres em 1928,
através da Rádio Fluvial. A Rádio Fluvial foi uma expedição que saiu de São Paulo e terminou aqui em Cáceres. E por onde eles passavam, eram compostos de 4 elementos, inclusive o irmão dele também fez parte dessa expedição. Era uma expedição de caráter científica e esportiva. Então eles tiveram contato com muitas cidades, principalmente com os jovens da época, os jovens que praticavam esportes em seus municípios. Então, chegando à cidade de Cáceres, que na época chamava São Luís de Cáceres, ele passou a integrar ao esporte da nossa cidade. Ao esporte da nossa cidade, onde realizava na Praça Barão do Rio Branco. Ali existia os torneios esportivos da nossa cidade. Ele fazia parte do time, o comércio da nossa cidade. Ele era muito solicitado no esporte da nossa cidade. Outro personagem que era um apaixonado pelo esporte em Cáceres era o senhor Miguel Ibrahim Zatar. Em comemoração à independência do Brasil, o senhor Miguel Zatar vai ofertar uma taça e organizar um torneio que ele deu o nome de Torneio Independência, em 7 de setembro de 1929. Vão participar 3 times: o Cacerense, do Alfredo Dulce, o Rio Branco, que era composto por militares, e o Comércio Futebol Clube, que era um time composto por comerciantes da cidade. Este último vai trazer um jogador famoso de Corumbá e do Riachuelo Futebol Clube. Esse jogador se chamava Júlio La Rosa, que era popular Nenito, para reforçar o time do Comércio. Isso mostrava a importância que o futebol passava a ocupar no cenário social de Cáceres. Como não havia uma entidade local que organizasse os campeonatos em Cáceres, podemos registrar o torneio de 7 de setembro de 1929, patrocinado pela firma de Miguel Ibrahim Zatar, como o primeiro evento oficial de futebol na cidade. Em meados da década de 1930, ocorre a construção do jardim da Praça Barão do Rio Branco. A praça, desde a fundação da cidade, foi o espaço público eleito marco inicial que revela a cidade. Era um espaço onde predominava os movimentos, as cores, os sons, os aromas. Era o ponto de cruzamento e o lugar de boas-vindas e comunicação com quem chegava pelo rio. O campo de futebol na Praça Barão do Rio Branco perde espaço para o ajustamento urbano da cidade. Mas ele vai continuar ativo e em movimento na periferia. Os jogos organizados, eles vão se limitar a ocorrer apenas em eventos festivos, principalmente do aniversário da cidade. A construção do jardim público na Praça Barão era uma aspiração antiga da população do centro e, de certa forma, afastava o futebol desse espaço, principalmente da desenfreada investida da meninada, que ia, em horas não apropriadas, praticar futebol na Praça Barão. Em 1939, é organizado o 2º Batalhão de Fronteira, em São Luís de Cáceres, e os militares passam a incorporar intensamente o cenário político, social e esportivo da cidade, passando a desempenhar papel igualmente decisivo como agente histórico para a difusão dinâmica da prática não somente do futebol, mas de outras modalidades esportivas como o basquete, o vôlei e o atletismo. A criação desta unidade militar vai impulsionar o comércio local e iniciar um processo intenso de movimentações de militares e suas famílias, vindas de várias partes do Brasil. E com a criação do 2º Batalhão de Fronteira, no ano de 1939, vai ser criado, pelos militares do 2º Batalhão de Fronteira, o Atlético Clube Cacerense. O Atlético Clube Cacerense, ele vai ser um marco importante para o futebol em Cáceres. Inclusive, o campo de futebol desse clube era a atual Praça Duque de Caxias. E os militares ali promoviam diversos eventos
E o futebol era o principal desses eventos, de modo que a comunidade, junto com o Exército Brasileiro, interagia de uma forma muito efetiva. Inclusive, um dos motivos dessa interação era justamente a ideia do alto comando do Exército de promover, de impulsionar os valores cívicos, os valores militares, por intermédio do futebol. Acreditava-se que o futebol era uma ferramenta importante para que pudesse atuar junto ao cidadão cacerense, e principalmente na formação desse militar do então 2º BFROM. A disciplina militar era um fator muito importante para que o futebol pudesse ser fortalecido ali na sua criação aqui em Cáceres, porque é como se essas práticas, é como se a característica militar, de disciplina, pudesse ser algo que habilitava praticamente o militar a ter tanta facilidade em impulsionar esse futebol. Um desses militares foi o tenente Otaviano Cabral, vindo do 9º Batalhão de Caçadores em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, onde o futebol figurava como protagonista na história futebolística gaúcha. Ele se apresenta na guarnição militar aqui em Cáceres, em 1939, e nesse mesmo ano ele vai fundar o CAC, o Clube Atlético Cacerense. Entretanto, essa agremiação teve vida efêmera, por motivos administrativos, uma vez que os oficiais do Exército não podiam estar inseridos ou envolvidos dentro de atividades sociais que não fossem delegados pela guarnição militar. Mas já podemos perceber, nesse período, que os militares já vão ocupar com mais destaque os espaços esportivos da cidade. O Brasil entra em beligerância com Alemanha, Itália e Japão em 1942. Dois anos depois, chegava a hora da gente brasileira e cacerense entrar em ação. Do porto da cidade, partiram os soldados, cabos e sargentos para compor a Força Expedicionária Brasileira. Dentre o universo esportivo da cidade, se destacaram vários militares, dentre eles o 3º Sargento Luiz Geraldo da Silva. O 3º Sargento Luiz Geraldo da Silva, ele era um militar que tinha bastante destaque em várias modalidades esportivas. Ele era destaque no vôlei, no futebol, no tiro. E esse mesmo sargento morreu em combate na campanha da Itália, quando integrou a Força Expedicionária Brasileira. O sargento Luiz Geraldo da Silva, sendo esse destaque no futebol em diversas modalidades esportivas, é também um herói de guerra cacerense. O Cacerense Futebol Clube, em 41, vai se aventurar na capital e enfrentar o americano. Em meio à guerra, a vida continua, e o futebol em Mato Grosso dava ares de organização e evolução. No sul do estado, havia surgido os primeiros clubes organizados, como também as primeiras ligas esportivas. Em Corumbá, funda-se a Liga Mato Grossense de Esportes Atléticos, que regia o futebol das ligas de Três Lagoas, Campo Grande, Ponta Porã, Aquidauana e Miranda. As intrigas entre Cuiabá e as cidades do sul do estado, Campo Grande e principalmente Corumbá, sobre quem deteria o monopólio do futebol, parecia estar solucionado com a fundação da Federação Mato Grossense de Desportos, em 1942. Em 1942, por iniciativa das ligas de Cuiabá, Corumbá, Campo Grande, de Três Lagoas, se reuniram com os dirigentes dos clubes de Cuiabá e formataram a primeira federação, que era chamada de Federação Mato Grossense de Desportos, porque ela não abrangia só o futebol, abrangia outros esportes também. A cidade de Cáceres não tinha uma liga ou uma associação organizada para ser representada na primeira reunião da criação da Federação Mato Grossense de Desportos. Tanto é que, para não deixar a cidade fora do contexto político de Mato Grosso, foi designado como representante o coronel da PM, Crescêncio Monteiro da Silva,
que era o comandante da Polícia Militar de todo o estado de Mato Grosso e também dava umas de juiz de futebol. Dessa forma, a cidade de Cáceres foi representada lá em Cuiabá, na fundação da Federação Mato Grossense de Desportos. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. A alma do povo acolhe com efusão a boa notícia. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, sem as apreensões do conflito, a volta à normalidade parecia certa. Ocorre na cidade uma onda de fundações de entidades e associações. Surgem a Associação de Amparo à Pobreza, em 1947, a União Operária Cacerense, a Associação dos Escoteiros de Cáceres, o Esporte Clube Humaitá, em 1946, o Esporte Clube Cacerense, o Esporte Clube Mato Grosso e a Liga Esportiva Cacerense, em 1947. A fundação da Liga abre espaço para se organizar os eventos esportivos nas festividades da cidade. Entre 1949 a 1956, o Misto Esporte Clube de Cuiabá era o time mais ligado a Cáceres e se fazia presente em todas as atividades esportivas organizadas na cidade. Nesses eventos, havia toda uma organização da sociedade voltada para apresentar a cidade, para mostrar a evolução social da sociedade local. Então, havia os jantares, o café da manhã, o desfile cívico-militar, que era sempre aberto pelo ginásio 11 de março, que era uma referência educacional da cidade, e depois os outros colégios. Todos rigorosamente uniformizados. As equipes de futebol também desfilavam e o 2º Batalhão de Fronteira. Os títulos na Copa do Mundo de 58, 62 e 70 trazem para os brasileiros um sentimento de alívio e orgulho, e firmou o Brasil como país do futebol. Brasília nascia e fazia o Brasil moderno nascer. Estradas de rodagem, pontes e o fluxo de imigrantes para as fronteiras agrícolas construíam possibilidades de avanços urbanos e sociais. Cáceres é a ponta de lança para as regiões de Rondônia, Acre e Amazonas. O futebol em Cáceres andava a passos lentos e se alimentava principalmente dos apaixonados desportistas e dos militares, que se envolviam cada vez mais na organização dos eventos e na organização dos times de futebol. O comerciante Alfredo Dulce, nesse período, ele vai ceder um terreno de sua propriedade, já murado, para os jogos de futebol. O estádio ficou conhecido como Estádio do Mato Grosso Futebol Clube e mais tarde como Estádio Alfredo Dulce. Ali era de Alfredo Dulce, o terreno. Então ali era o campo de futebol, certo? Então reunia aquele povo, aquela banda de música, aquele povão ali e tal. E nós reunia ali. Tinha um portão grande de entrada, tá? Na frente tinha um comércio do Belarmino, um moradorzinho que tinha por ali, e todo cercado. E quando a bola caía lá no fundo do quintal do pátio, o Padre Elias que jogava a bola para lá. Ele fez assistindo do muro. A bola caía lá, ele apanhava e jogava para nós para cá. Eu lembro uma vez uma partida de futebol do Cacerense. Estava perdendo, parece que dos 3 ou 4-0. O Nhoca zangou, tomou um apito do juiz, pegou a bola, desceu a bandeira, pulou o muro e falou assim, a bola é meu, o apito é meu, o jogador é meu, eu vou embora. Pulou o muro com todos os jogadores e foi embora para casa, largou todo mundo. Nhoca fez isso. Então a gente jogava futebol no futebol Dona Maria. O nome era o Misto Esporte Clube. E quem organizava era a Dona Antônia.
a mulher de São Antônio de Joana. Ele era taxista. Ele tinha uma jardineira que fazia a linha daqui a Cuiabá. Jardineira de madeira, certo? Então ela era caprichosa, ela lavava um por um dos cadastros da chuteira, punha na goma, para pôr na chuteira nossa. Engraxava para chegar no dia do jogo e entregar para nós. Muito caprichosa que ela era, viu? Vou te dizer, viu? E aí um dia ela falou assim, quando que vocês vão trazer uma alegria para nós? Eu falei, nunca. Muito boa, uma bacinha forte, aquela gorda, bacana que ela era, viu? Eu tenho saudade daquele tempo, sinceramente, viu? Nós ficava ali, brincando ali, tomando aquela cachaça ali, de repente ia para lá e acontecia o jogo. Muito bom. Só fica saudade, viu? Só fica a lembrança. Né? Quando estava na hora de ir, ela levava o time, ia na frente e nós atrás. Chegava lá na porta, nós entrava, aí ela voltava e vinha embora, para nós ir participar do futebol que nós íamos jogar. Em fins da década de 60, o estádio do Sr. Alfredo Dulce é requerido pela família. A Liga Esportiva Cacerense passa a realizar os jogos no Complexo Esportivo Marechal Rondon, no 2º Batalhão de Fronteira. Estádio Marechal Rondon era solicitado para que a Liga Esportiva Cacerense fizesse o seu campeonato ali nos sábados e domingos. Entendeu? Ali era arame, não tinha muro, não tinha nada, era toda. Entendeu? Então o pessoal entrava ali pelo fundo, ali onde é a enfermaria, e ia assistir seus jogos, tudo tranquilo. Eu, inclusive, assisti partidas de futebol entre clubes de Cuiabá e clubes de Cáceres no estádio do Befron, no campo do Befron, que não tinha arquibancada, era apenas uma única faixa de arquibancada de concreto. E a cidade ficou durante muitos anos, né, sem um estádio de futebol. Além do campo do batalhão, existiam os outros que ganhavam destaque, como a Praça da Cavalhada, onde realizavam campeonatos, o pátio do Colégio dos Freis e do DNR. Em Cáceres tinha um campo no centro da cidade, na rua Tiradentes, onde eu joguei, onde meus irmãos jogavam. Tinha o Ataíde, que foi prefeito da cidade de Mirassol. A família do Ataíde tinha um time chamado Vasquinho, jogava no campo do Fede-Fede. O campo do Fede-Fede era um campo assim horrível. Então o seu Luiz tinha uma fábrica eu trabalhava com moagem de arroz e todo o resíduo, toda a casca de arroz, a gente jogava no campo do Fede-Fede para poder jogar. Então aquilo ali não tinha gramado, não tinha nada, e aquilo ali era uma poeira danada, poeira de farelo de arroz, né? E no meio do campo tinha um esgoto, passava um esgoto. Mas rapaz, o Fede-Fede pegava fogo aos finais de semana. A década de 60 e 70 surgiram vários times de futebol em todos os cantos da cidade de Cáceres. Nos pequenos espaços disponíveis, o futebol enchia de sonhos e desejos uma juventude sem muita perspectiva de futuro. O desemprego, a dependência da assistência social era o grande desafio da cidade. O futebol não era só lazer, mas sim uma ferramenta de inclusão. A Copa de 1970 inspirava e enchia de vontades todo brasileiro apaixonado pelo futebol. O futebol em Cáceres, na região, crescera, e já se fazia necessário um estádio à altura desse crescimento. A ponto do senhor Aloísio Ângelo Garcia fazer uma maratona a pé, de Cáceres a Cuiabá, com a intenção de sensibilizar o governador do estado para a construção de um estádio para Cáceres. Tem início um longo embate e cobranças da Liga Esportiva Cacerense, dos jornais da cidade e dos desportistas em geral para a construção. Assim que assumi a Secretaria de Obras, Interior, Viação e Obras Públicas, um dos meus sonhos era construir um estádio para Cáceres. Sempre gostei de futebol, de esportista, e meu sonho era construir um giradão.
um estádio. E o prefeito José Souto Palim, o saudoso José Souto Palim, me deu todo o apoio e falou: Renato, escolha o lugar e faça. Aí, para cá, para lá, localizamos isso aqui. E aí está ele, esse belo estádio, né? Maravilhoso. Aqui eu tenho a minha vida. Cada vez que eu passo aqui na avenida, toca no meu coração, vibra. Fico tão feliz de ver o crescimento, essas mudanças que houve, né? Em 1973, tem início a tão desejada obra. O estádio de futebol não era mais um sonho. A expectativa dos desportistas era de um estádio moderno, com arquibancadas de concreto, com acomodações para a imprensa e conforto para o torcedor. Não seria um inha, precisava ser ão. A construção do estádio Luiz Geraldo da Silva foi um marco assim, extremamente importante para o futebol cacerense. Enfim, o estádio é inaugurado em 6 de outubro de 1974. E por indicação do vereador e ex-presidente da Liga Esportiva Cacerense, Enio Maldonado, o estádio leva o nome do sargento Luiz Geraldo da Silva. Eu me lembro que o nosso primeiro jogo, em 74, a inauguração do Geraldão foi com uma seleção cacerense, que eu tive a honra de fazer parte dela, com o time de Poconé. Hoje, está vendo, está bem gramado, mas por ocasião dessa partida, tinha mais terra do que grama. Mas o anseio era muito grande dessa inauguração, dos desportistas cacerenses receber essa praça de esporte, que nós inauguramos ela com a equipe de Poconé, e daí para frente surgiu o estádio Geraldão. Aquilo foi uma efervescência no campo esportivo, movimentou por toda a região, né? Salto de paraquedas, apresentação da fanfarra, do Salesiano São Gonçalo, do Instituto Santa Maria com Frei Mateus, desfile das equipes amadoras. Até o beisebol também teve a participação para aquela solenidade festiva, né, da inauguração do Estádio Geraldão. Isso daí foi muito marcante. Teve a chegada, né, de um cidadão, de um atleta de paraquedas, onde milhares de pessoas esteve presentes aqui. Aquela festa de muito entusiasmo que até hoje está gravada, marcada na memória de todos nós cacerenses que tivemos oportunidade de assistir, de presenciar aquele foguetório, aquela disputa acirrada, o campo ainda em formação, o seu gramado. Havia chovido na noite anterior, aquilo ali promoveu um lamaceiro danado, mas nem por isso ofuscou, né, a determinação, a dinâmica, a iniciativa, né, o coração desses desportistas do passado em presenciar Cáceres com a sua moderna, para a época, né, praça de esportes, o estádio Luiz Geraldo da Silva. Em 1956 vai ser inaugurado o Centro Esportivo Monte Castelo, lá no 2º Befrão. Era um espaço destinado aos esportes de quadra. Havia uma quadra para a prática de voleibol e basquete e uma outra para o futebol de salão. Antes da inauguração do Monte Castelo, já existia um outro espaço, que era a quadra do Esporte Clube Humaitá, onde se realizavam jogos de basquete e de voleibol. Os primeiros jogos de futebol de salão vão ocorrer em Cáceres, no 2º Batalhão de Fronteira, como uma atividade física destinada para os oficiais. Depois vão acontecer torneios de futebol de salão em Cáceres, sempre em datas comemorativas da cidade e do quartel. E vai ganhar força em fins da década de 60, ocasionado principalmente pela falta de espaço para os torneios de futebol de campo. Um dos grandes feitos do futebol de salão de Cáceres ocorreu em 1976, quando o Oriente foi representar Cáceres na primeira Taça Mato-Grossense de futebol de salão em Aquidauana, sagrando-se vice-campeã estadual. Isso fez com que o futebol de salão ganhasse mais espaço e visibilidade em Cáceres. O futebol de salão em Cáceres, ele antigamente era muito mais difundido, eram jornadas
memoráveis. Com certeza aqueles que aqui residiam, eles já sentiam isso. Nós fomos convidados, eu não me lembro a data, para participarmos de um campeonato estadual de futebol de salão, quando Mato Grosso era um só. Quer dizer, o campeonato seria em Aquidauana e jogaríamos em grupos, depois a final. Os classificados disputariam a final. E nós levamos o nome de Cáceres através do Oriente, que era comandado pelo senhor Alíbia. O Alíbia era o nosso carro-chefe, ele era o nosso patrocinador oficial. E fomos a Aquidauana. Eu fui como técnico, eu era o técnico do Oriente nessa época. Fomos técnico do Oriente por quase 10 anos. E essa conquista lá foi um vice-campeonato, uma conquista com toda a dificuldade. Tivemos 7 jogos, ganhamos 6 e só perdemos a final. Perdemos para o Oshiro. Era um time profissional que disputava campeonato brasileiro por Mato Grosso. Era um time praticamente imbatível, embora na fase de classificação nós ganhamos do Oshiro e perdemos a final para eles. O nosso time titular, o nosso time que sempre jogava, era Duca ou Jonizinho, goleiro. Eu revezava os dois. Dependendo do jogo, a gente colocava um ou outro. Mais lançamento, Duca. Mais defesa, Joni. Então, a ala direita era Galeno ou Canhento. O nosso fixo na época era Jorginho Japonês. A ala esquerda era Gilberto Mineiro. E na frente jogava o Jorci. Esse é o time base do coisa. Logicamente que tínhamos outros jogadores, tipo o Boca, que é o Ricardo Curvo, o Jorginho Vila, o Bang Bang, o Mico. Mas basicamente a nossa equipe era essa. E tivemos a felicidade de trazer para Mato Grosso esse troféu de vice-campeão. Nós ganhamos dos 2 times de Cuiabá, que era o Grêmio Recreativo Antônio João e o Náutico Esporte Clube. Esses foram representando o Mato Grosso. E os 2 nós jogamos e ganhamos. Aí o futebol de salão incorporou mais com a nossa conquista. Chegamos em Cáceres, todo mundo queria fazer um torneio, e assim a gente conseguiu organizar vários torneios aqui, inclusive com participação de Mato Grosso do Sul, de times de Ponta Porã, de Dourados, de Campo Grande, de Jardim, os times de Cuiabá, da região aqui, que mais era Cuiabá e Cáceres mesmo. Então, conseguimos organizar vários torneios após esse evento do vice-campeonato, e pegava fogo, a quadra do Humaitá e a quadra do Ceon, principalmente a quadra do Ceon. Pegava fogo mesmo, era lotação completa. O que trazia para nós uma grande felicidade de você ir para campo e jogar, se esforçar, era o número de torcedor que a gente via. Para você entrar numa quadra, você tem que pedir licença para começar o jogo. As pessoas que ficavam ali ao redor da quadra sentavam até no chão para assistir esse jogo. O ingresso era vendido antecipado. O fato marcante foi quando, na final do campeonato cacerense da 2ª divisão, Seinem contra o Banco Itaú, lá na quadra do Humaitá, né? 2 partidas, a final. Na primeira partida, o Itaú trouxe todos os seus funcionários e alguns simpatizantes clientes, e lotou a quadra do Humaitá lá de um lado, lá só segurando a bexiga do Banco Itaú. Né? E eles ganharam por 3-0. Na partida final, na decisiva, né, nós demos o troco colocando mais de 50 bandeiras das cores do Seinem. Né? Então a última partida ficou lá, de um lado, lance da arquibancada da quadra do Humaitá,
toda a torcida do Sainem e do outro lado a torcida do Itaú segurando as bexigas. O futebol feminino ele vai surgir na Inglaterra em fins do século XIX como uma ferramenta de luta pelo direito das mulheres. Nesse período, as mulheres elas vão assumir os trabalhos nas indústrias e nas fábricas no lugar dos homens, que vão estar em guerras. E no tempo livre, elas vão organizar equipes de futebol e vão praticar futebol aonde os homens praticavam. No Brasil, foi diferente. As mulheres elas não tinham um protagonismo social. Isso era negado a elas. O futebol ele sempre vai ocorrer nos espaços públicos e a mulher não podia estar relacionada ao espaço público. Tanto é que, na década de 40, Getúlio Vargas vai criar o Conselho Nacional de Desportos. E dentro do Conselho Nacional de Desportos, há alguns artigos que negam o direito, ou melhor, que proíbe as mulheres de praticar futebol. Mesmo assim, em diversas partes do território nacional, a partir da metade do século XX, as mulheres vão fazer o jogo, sob a proibição do Estado e dos olhos da sociedade. Em Cáceres, sob as asas das esposas dos sargentos do 2º Batalhão de Fronteira, vai acontecer os primeiros jogos de futebol feminino em 1969, entre duas escolas da cidade, a Escola Técnica Raimundo Cândido dos Reis e a Escola Estadual 11 de Março. Foi um jogo beneficente em prol da União Social de Assistência, USA. Enquanto as mulheres estivessem fazendo futebol por diversão ou por beneficência, longe dos olhos da sociedade, estava tudo bem. O futebol começou na minha vida porque eu morava lá na Vila do Sargento. Meu tio era militar e nós morávamos ali próximo da Vila do Sargento. E começou aquele movimento das meninas irem jogar e o Sargento Aniceto saiu convidando. Eu, como era meio esperta, fui também para o campo. Mas sempre escondido da família, minha mãe não gostava que a gente fosse para lá, porque ela dizia assim que futebol era de machinho. E que menina não era para estar jogando futebol, principalmente na praça, em público. Mas eu, como gostava, logo eu falei assim, eu quero ser a goleira. Então, demos o time de América, goleira e uniforme preto, de manga comprida, eu sei que ficava bonitinha na época, né? Estudei na Escola das Freiras, no Imaculada Conceição, e lá praticava-se o jogo francês chamado câmbio. Então nós começamos a praticar, e aí fomos para a praça, ensinava para o pessoal. E perto da minha casa, onde eu morava, era o exército. E lá tinha um time de futebol feminino. E aí nasceu, através da EB, o time de futebol feminino chamado estadual. E começamos a fazer parte desse time, aonde mobilizava toda a comunidade. Foi muito importante, porque foi o início, né, eles chamavam o futebol das moças. Mas quando eu era jovem, eu era muito esportiva. Eu gostava de jogar futebol, vôlei, e a vida toda eu enfrentei meus parentes que não gostavam que eu jogasse vôlei, principalmente minha mãe, que falavam que vôlei, futebol é para homem. Que várias mães aqui não deixavam, mas eu sempre enfrentei, porque eu, pela minha altura e pela vontade que eu tinha, eu joguei muito futebol. E muitas pessoas diziam que eu era a melhor jogadora de futebol da cidade. Entendeu? Várias pessoas iam me buscar em casa, brigavam até assim, pedia para minha mãe, entendeu? E eu fui muito tempo, joguei aqui em Cáceres, joguei na vila dos militares, joguei pelo CEON, joguei pela maçonaria, e eu sempre gostei.
A gente usava short, não muito curto, porque naquela época, entendeu? A gente se vestia assim usava roupa comprida, tal, às vezes abrigo, né? Para evitar falatório, tal coisa. A última vez que eu joguei, eu não me lembro bem como foi. Vieram pedir para mim jogar, minha mãe não deixou, o pessoal começou a joelhar nos pés dela. Aí falei, não mãe, vamos para a senhora assistir. E lá começamos a jogar. E eu, como era chamada de Luiz Pereira, era defensora, tal, e veio uma bola, eu matei no peito e minha mãe colocou a mão na boca e depois ela me chamou, me falou que eu ia ter uma doença no seio, por que eu ficava matando bola no peito, que isso não era, porque ela não ia deixar mais eu jogar. E depois dessas vezes, assim, escondido, eu jogava, né? Quando a gente já começou a surgir bastante efeito, já sair na mídia, a minha mãe achou que a gente por bem não devia mais. Me pegou, me mandou para o sítio, mandou eu para o sítio de castigo. E nós íamos ter, esse que eu acho engraçado, nós íamos ter um jogo no domingo. Eu estava lá de castigo, já fazia uns 10 dias lá para não jogar, não treinava, não nada. Aí eu estava já triste lá na beira do rio olhando, eu e meu pai. De repente eu vi uma canoa que vinha descendo lá na curva do rio. Quem que era? Era Luiz Miguel e Homero, que vinha lá me buscar. Quando eu vi que era eles, eu corri aqui na ponta de cá do sítio e embarquei rápido na canoa. O papai nem viu que eu tinha embarcado na canoa. Embarquei na canoa, viramos a canoa e eu, perna, viemos embora. Lá na Passagem Velha, você imagina como era longe. Aí viemos embora. Quando mamãe assustou, eu já estava de uniforme, já estava dentro do campo para jogar esse dia com a turma do Ceão. Aí, bom, começamos a jogar, todo domingo jogava, na quarta-feira saía da escola e ia ensaiar lá no campo, se a gente Aniceto dava aquele apoio pra gente. E começamos, aí surgiram outros times, o time do Ceão, o time do Matadouro, que era outros colegas, jogava com a gente, mas como eu morava mais longe, então não ficava pertinho de nós, porque a gente treinava, teve um tempinho e já treinava. E a gente fazia esses times, fazia essas rodadas, com vários times tinha. E aonde mobilizava muita gente era lá no Exército, numa quadra perto da Vila do Sargento, e mobilizava a comunidade toda. Meu pai, minha mãe me levava, as famílias levavam os seus filhos. Então todo mundo, final de semana, já tinha na feira. A gente ia na feira, já era conhecida do público. E lá, todo mundo já falava, hoje vai ter jogo das meninas. E quando era à tarde, né, no domingo, geralmente à tarde, então o campinho ficava lotado de gente, onde todo mundo ia apreciar o jogo feminino. E era disputadíssimo. E lá saía no jornal, era comentado na rádio da cidade. Então foi um período muito fértil, muito importante e que ficou na história. Muitas pessoas elogiavam, muitas pessoas assim iam assistir. Principalmente, a maioria eram os militares, os pais, né, querendo que as filhas também chegassem nesse ponto. E os jovens que iam lá paquerar com a gente, né? Muita gente falava assim, essas mulheres, não sei o quê, em vez de fazer outra coisa, em vez de ir para a igreja, em vez de fazer, ficam aí jogando bola, isso é coisa para homem e tal, mas a gente não ligava, a gente já impunha um pouco, né, que a gente gostava do esporte, impunha um pouco. E tinha muita gente que incentivava a gente. Assim, financeiramente não, cada um doava seu uniforme, que era simples, era um short, e às vezes a gente ganhava o jogo de camiseta, né?
Quando eu vejo uma bola, às vezes me dá vontade de jogar futebol, eu fico dando embaixada, o pessoal fala assim, nossa, que vem assanhada, não sei o quê, que vem que gosta. Eu falei assim, não, eu já fui esportiva, já joguei muito futebol e hoje ainda tenho reflexo da antiguidade. No começo dos anos 90, Cáceres chegou a ter 6 equipes de futebol feminino. Então existia o campeonato no bairro DNR, que era promovido por nosso saudoso Hélio de Carvalho. Esse teve grande participação no futebol feminino. Nunca deixou de fazer, de ano a ano, o campeonato de futebol feminino. Um campeonato, uma Copa. Então surgiram as equipes no bairro da Cavalhada, no bairro Garcês, no bairro Cidade Alta. Aqui no Jardim Padre Paulo existiu uma equipe também. Não foi duradoura, mas ela participou de campeonato. Aí surgiu a Grande União Cacerense, né? Luiz Ribeiro, Lulu, que o pessoal falava os 3 narizes. Esse foi o meu primeiro técnico. Pessoa carismática, de grande índole mesmo, e tipo, sempre passou para nós, meninas, a disciplina em primeiro lugar. Então, assim, através do futebol a gente conseguiu diversas amizades de grande relevância, né, que hoje a gente relembra com bastante saudade de todo aquele período que a gente vivenciou, no qual as mulheres chegavam para jogar no começo dos anos 80, era uma resistência, né? Porque as pessoas que estavam ali realmente nas laterais, na arquibancada assistindo, geralmente era a figura masculina. E que via o futebol, não era prática para mulheres, o futebol era tido e visto como disputa para o sexo masculino. Então, para nós que era do período adolescente, jovens, adolescentes do período, para nós era um desafio, né? Até para a gente agregar essas meninas para levar para dentro da equipe, né? Eram os pais que não admitia, era marido que não admitia, namorados, outros que já estavam noivos, mas assim, mesmo assim, aquelas que defendia que gostava da prática, desafiavam os seus para poder estar ali fazendo o que gosta. E às vezes, muitas das vezes, né, que a gente estava nessa prática jogando, disputando, a gente escutava diversos palavreados, como vai lavar vasilha, vai cuidar de casa, tá na hora de fazer janta. Então, assim, esse tipo de coisa a gente sempre ouviu, né? Mas a gente tinha um técnico que era o Lulu, o 3 Nariz, ele sempre dizia pra gente: vocês têm que praticar o que vocês gostam. O que o outro está fazendo lá fora, você tem que desafiar ele para também vir aqui e fazer o que se faz. É isso que é importante, é fazer o que vocês gostam. Você não tem que dar ouvido para aquele que aprova ou desaprova, tem que fazer o que você sente bem. Então, assim, existia a resistência e a gente desafiava e formava o grupo, ia para campo e fazia aquilo que a gente gostava. No começo dos anos 2000, o Estado pega e lança os jogos de seleção estudantis. Naquele momento, foi o Nilson Magalhães, até então era presidente da Associação de Moradores, veio com a novidade para mim. Vai ter jogos de seleção de futebol feminino. Exigência: todas as meninas deverão estar matriculadas, estudando, porque senão não pode participar. Falei, sério isso? Sério. Beleza. Ele propôs a me dar essa ajuda e eu e as meninas que faziam parte de uma diretoria que a gente tinha para motivar o futebol feminino, fomos, né, trabalhar no sentido de escolher as melhores que nós tínhamos para formar a seleção cacerense. Conversei com os demais dirigentes de todas as equipes que tinha na cidade, daí fizemos um selecionado para trabalhar para representar Cáceres a nível de estado. E fomos representar Cáceres, né, a nível de estado. Para qual surpresa, nosso trabalho muito bem feito. A primeira equipe campeã mato-grossense é da onde? Cáceres. Conseguimos conquistar o primeiro lugar, invicto, sem perder nenhum jogo, né? Consagramos campeão.
Esse foi o momento de expansão do futebol feminino, que consagrou Cáceres a nível de estado, e posso dizer para você que ficamos conhecidos a nível de Brasil mesmo, como equipe forte no estado de Mato Grosso. Acredito que nós deixamos, do nosso período, do nosso histórico, deixamos um legado para a cidade, né, de muita importância, e acreditar que hoje, o pessoal de hoje, o jogador, o atleta de hoje, ela pode conquistar muito mais, porque lá atrás teve alguém que levantou uma bandeira, que lutou, que empunhou a bandeira para que hoje ela pratique o esporte com mais liberdade. Então deixar um bom legado para essas que hoje estão aí nos representando. Desde 1968, o futebol cacerense buscava ascender ao profissionalismo. Desportistas como seu Alíbia, Edson de Oliveira, Urival Rodrigues de Souza e seu Alberto Zata sonhavam com essa possibilidade, que vai acontecer somente em 1977, com a fundação do Cáceres Futebol Clube. Logo depois surgem o Maitá e o Tremendão. Porém, com gestões atrapalhadas e uma dependência financeira da prefeitura, esses clubes não pensavam em títulos estaduais. O título estadual para Cáceres só foi conquistado em 2007 com a ascensão do Cacerense Esporte Clube. Eu tinha esse sonho de trazer o título profissional para Cáceres. Eu fico emocionado pela coisa gostosa que é. Emoção não de decepção, uma emoção de garra e determinação que a gente teve ao decorrer de 2006 para 2007. Foi totalmente diferente. Em 2006 nós conseguimos essa Copa Governador, e aí nós tivemos que fazer uma planilha de trabalho para que a gente possa, no estadual, fazer um novo trabalho, um novo empreendimento, para que a gente possa conseguir sonhar com esse título tão esperado, que a cidade nunca teve. Primeiramente eu plantei a semente na mão de Deus, e depois nós fomos para campo, buscar o objetivo, que é ser campeão do estadual 2007. E aí nós conseguimos, colocamos todo o plantel que foi campeão em 2006, e colocamos alguma peça que estava faltando para buscar esse objetivo, juntamente com o Birigui e o nosso preparador físico Eduardo, que era um grande baluarte do Cacerense. E aí nós fomos em busca do objetivo, que era buscar o título. E fomos e buscamos esse título inédito para a nossa cidade querida. Na final, ganhamos em Jaciara, no qual aqui nós buscamos o título aqui para a cidade de Cáceres, para disputar a final em Cáceres. Foi uma loucura, foi uma loucura. Infelizmente, nós tivemos um pequeno obstáculo antes da partida, que foi o estádio estava interditado e foi aberto depois de 1 hora antes do jogo. Foi uma loucura, houve atraso do jogo, houve invasão, não teve jeito. Tinha filha que estava lá perto do Ferro Velho Piauí, outra estava cá embaixo, em cima, para cima do Porto Belo, atravessando as avenidas de fila de gente para entrar no estádio Geraldão. E aí fomos consagrados campeão, no qual, antes da partida aqui, o Cacerense tomou o gol e depois fez o gol de empate, depois virou o jogo. Na virada eu tive outra parada e caí no gramado novamente e fui para o hospital regional. Quando eu fiquei sabendo do jogo, eu estava lá, voltei a si, aí os médicos e enfermeiros falando que o Cacerense foi campeão. No qual eu pedi para tirar o soro, pedi para tirar o medicamento, que eu tinha que ir para o estádio. Falou, não, mas o Cacerense já é campeão. Fica aqui, vamos tomar o medicamento. Falei que não, que eu tinha que voltar para o estádio, que eu era o presidente do Cacerense. Aí o médico até assustou, falou, você é o Clóvis? Eu falei, sou. Então ele me liberou imediatamente e me trouxeram até o estádio Geraldão, que é onde foi para me cumprir a minha promessa, que eu cumpri a promessa da Copa Governador, que era de andar de joelho de uma trava na outra. Andei de joelho agradecendo a Nossa Senhora pela bênção. E no título de campeão, a mesma coisa.
atravessei o estado de Geraldão rezando e agradecendo a Deus por esta coisa com essa façanha conquistada dentro do estado de Mato Grosso, num time criado aí há menos de 3, 4 anos. Graças a Deus, só tenho que agradecer a Deus. Fatos, feitos, histórias, universo esportivo, memórias, tempos, conquistas, glórias, elencados talentos, pavimentos, bola em campo, salão, gramados, os artilheiros da cidadania, legados, labor municipal, estádio, popular lazer, campeonatos, torcidas, árbitros, estar, ser, arquibancadas, Sargento Didi, Ciro Esteves Dias, competições, times campeões, plurais integrações, egrégio batalhão, nome honroso, Luiz Geraldo da Silva, reticentes valores, Walter Ricardi Sander, João de Pinho, esportistas, os atacantes, os laterais, os títulos estaduais, sociedade civil organizada, Alvorada, Renato Vidal Garcia, Mohamed Alíbia, Alberto Zatar, Dr. Enio Maldonado, trâmites legislativos, as doações municipais, Dr. José Monteiro. Conquistas, Liga Esportiva Cacerense, forças, valores, estradas, as viagens, as jornadas, os acidentes, labores, Momento Esporte Clube, Peruca Provenzano, Eturiel, atletas, Jardim do Amaral, momentos marcantes do céu, notabilidades, zagueiros, laterais, atacantes, distantes, os grandes goleiros, Jumi, Jovanil, Clube Humaitá, aqui, acolá, Sociedade Esportiva Fera, Pantanal, Fronteiras, Serra Hospitaleira, Vitória, Itinerário, Congratulação, Vértice, Horizonte, Felicitação, São Miguel, aplausos, enredos, personagens, imagens, a centenária realização, sublimidade, elos fraternais, documentários, gratidão. Eu faço parte dessa história. Eu faço parte dessa história. Nós fazemos parte dessa história. Eu faço parte dessa história. Eu faço parte dessa história. Eu também faço parte dessa história. Eu faço parte dessa história. Nós fazemos parte dessa história. Eu faço parte dessa história. Eu faço parte dessa história. Eu faço parte dessa história. Eu também faço parte dessa história. Eu faço parte desta história. Eu faço parte dessa 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 história. Eu também faço parte dessa história. Eu faço parte dessa grande história. Eu faço parte dessa história.
nós fazermos parte dessa história. E eu faço parte dessa história. Eu faço parte dessa história. E orgulhosamente, eu vou acrescentar, faço parte dessa história.